Nós vamos agora meditar na palavra de Deus. E eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Deus falou muito comigo esta semana. Quando eu mando um convite, uma mensagem, digo, venha, que é bênção, é porque é bênção. E eu sei que Deus vai falar ao seu coração nesta noite. O tema da mensagem é firmando nossas raízes. Eu li Romanos capítulo 11, mas eu fui direto para o versículo 16. Romanos capítulo 11 é um daqueles capítulos difíceis da gente entender. Eu fui procurar alguns comentários. Não temos muitos comentários sobre o capítulo 11 de Romanos. Aí eu fui procurar também alguns daqueles pregadores que eu gosto de ouvir, que sempre tem uma palavra. Eu fui procurar, também quase não encontrei. E eu passei a estudar, porque Deus tinha falado comigo no versos 16 em diante. Então é fruto de muita oração esta palavra. Quando você abre a sua Bíblia no capítulo 11, o título diz, o futuro de Israel. O futuro de Israel. Quando você lê Israel, pode olhar para mim, eu percebo que estão um pouquinho hoje dispersos, não é? É o sol que... Né? Então, quando a gente olha no capítulo 11, vê o futuro de Israel, e quando você lê Israel, no que você pensa? O que vem à sua mente? Os judeus ou a igreja? O que vem à sua mente quando você lê Israel? Vem os judeus ou vem a igreja? Existem dois Israéis. O Israel étnico, que é aquele povo, é aquela nação, e existe também o Israel espiritual, que é a igreja de Jesus Cristo. Quando você ouve judeu messiânico, o que é isto? Judeu messiânico é o judeu convertido. Então, nesse caso, ele ocupa os dois lugares. É étnico, é um judeu, mas como se converteu a Jesus, é também parte da igreja de Jesus. Então, feita esta introdução, queridos, eu vou trabalhar mais a partir do versículo 16, que diz assim, e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque já cantamos, já adoramos, já ofertamos, já nos saudamos uns aos outros, e agora, Senhor, aberta a tua palavra, eu quero te pedir que ela saia do papel e venha para dentro do nosso coração. Que tu nos dê mesmo uma palavra vinda do Senhor, uma palavra de alimento, de edificação, de exortação, que o Senhor nos ministre e fala o que precisamos ouvir. Prepara-nos para receber esta palavra. Perdoa os meus pecados, unja-me e usa-me para este momento em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos é uma carta muito importante, onde ele faz uma transição do judaísmo do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E ele explica muitas práticas do Antigo Testamento e agora no Novo Testamento. Este é um dos versículos e ele inicia dizendo, e se forem santas as primícias das massas,
Ele está falando aqui de algo que era uma prática no Antigo Testamento, as primícias, a primeira parte, o mais importante. Era muito comum isto no Antigo Testamento, oferecer a primícia, o primeiro, o mais importante, oferecido para Deus. Era então o dever de dedicar a Deus como uma expressão de ação de graças. Daquilo que conquistava, daquilo que recebia, ofertava-se a primeira parte a Deus. Se forem santas as primícias, se isto for oferecido de coração, se isso for dado em santificação a Deus, todo o restante é santificado. Todo o restante é consagrado. Todo o restante também é de Deus. Porque poderiam fazer essa prática apenas por tradição, por costume. O primeiro é de Deus, toma aqui. Mas está nos ensinando de ser santo, consagrado. Nem tudo que nós dizemos que oferecemos a Deus é realmente recebido por Deus. Depende do nosso coração, de entrega, de consagração, de santificação a Deus. A segunda parte tem o mesmo significado da primeira, ou seja, se for santa a raiz. Aqui já é uma linguagem mais neotestamentária, firmando suas raízes em Cristo. E a raiz aqui fala da raiz de uma árvore que é a fonte para o seu crescimento. Se for sadia a raiz, se for vigorosa, espera-se o mesmo dos ramos. E é basicamente sobre isso que nós vamos falar nesta noite, sobre as nossas raízes sadias, vigorosas, firmadas, para que produzam ramos também sadios, vigorosos e bonitos. Então, tanto a ilustração da primícia da massa, quanto a da raiz, devem ser santas, separadas, consagradas para Deus. A Bíblia utiliza várias figuras de linguagem, várias metáforas para expressar os princípios espirituais. E a árvore é uma delas. Usa muito sobre a árvore. Por exemplo, lá no Salmo 92 fala do cedro do Líbano. Versículo 12 diz assim: o justo florescerá. Salmo 92, versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor, repitam comigo esta parte. Os que estão plantados na casa do Senhor. Mais uma vez. Os que estão plantados na casa do Senhor, esses então florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda muitos frutos e serão viçosos e vigorosos, para que possamos dar frutos, para que sejamos viçosos e vigorosos, nós precisamos estar plantados na casa do Senhor. Então, louvado seja Deus por você estar aqui na casa do Senhor nesta noite, porque nós cremos que seremos alimentados, fortalecidos, haverá crescimento, produziremos frutos e mesmo na velhice seremos viçosos e vigorosos.
Cadê o pastor Armando? Amém, graças a Deus. É interessante que o cedro é uma árvore imponente, símbolo de vigor, de força. E uma curiosidade, nos 3 primeiros anos de vida, ela alcança apenas 5 centímetros. 5 centímetros nos 3 primeiros anos. Mas nesses 3 primeiros anos, já possui uma raiz de 1,5 metro. Estão acompanhando? Os 3 primeiros anos, cresce apenas 5 centímetros. Mas a sua raiz atinge uma profundidade de 1,5 metro. Você vê aquela plantinha de 5 centímetros. Quem pode arrancar essa plantinha de 5 centímetros? Não consegue. Por quê? Porque tem uma raiz profunda. Muito bem. Quer ver um outro exemplo? Um outro exemplo é da parábola do semeador. Está em Lucas capítulo 13. O versículo 12 fala da semente que caiu à beira do caminho. Essa semente nem nasceu. Por quê? Porque tinha uma raiz superficial, significando falta de profundidade. À beira do caminho. Nem nasceu. Porque não tinha raiz. Depois o versículo 13 fala da semente que caiu sobre a pedra. Também não possuía raízes. Nasceu alegre, radiante, mas logo morreu. É a pessoa que ouve de Jesus, tem uma experiência de Jesus, com Jesus, se alegra, vibra, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária, que coisa linda, mas não aprofunda suas raízes. E o cristão que não aprofunda as raízes, logo esquece a alegria. É por isso, queridos, que às vezes a gente vê cristãos tristes, cristãos sem nenhuma alegria, cristãos fracos. Por quê? Porque faltou profundidade espiritual. Vibra no começo, sentem a presença do Senhor, mas não se aprofunda, fica somente nisso e passa a alegria, a primeira experiência, aquele primeiro contato, aquela primeira vibração. Então você olha e vê um crente com cara de triste, sem alegria, sem entusiasmo. Cadê aquele entusiasmo, aquela alegria do início? A raiz não aprofundou-se. Vida espiritual com raiz rasa, Satanás come. É por isso que nós vemos muitos que se dizem crentes, conhecem a Jesus, mas são dominados pelo desânimo, dominados pelo pecado, dominados pelas coisas deste mundo, porque só nasceu, mas não aprofundou as suas raízes. O versículo 14 fala daquela que caiu entre espinhos. Nasceu, mas não se alimentava de Deus. São os cristãos de banco. Não se envolvem com a obra de Deus. Estão mais envolvidos com as coisas deste mundo. Tem tempo para tudo deste mundo. Tempo para trabalhar, tempo para estudar, tempo para passear, tempo para namorar, tempo para tudo. E este tudo, até coisas boas, conforme nós vimos a semana passada,
rouba-lhe todo o tempo, rouba-lhe toda a energia, rouba-lhe toda a atenção, e não consegue, não tem tempo, não se aprofunda, não tem intimidade com Deus, não se envolve com as coisas de Deus, não aprofundam as suas raízes. Versículo 15 fala daquela que caiu na boa terra. São os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Foi a única que chegou a frutificar, porque aprofundou as suas raízes. E eu pergunto, que tipo de solo é o seu? Que tipo de solo é o seu coração? Qual a profundidade das suas raízes? Qual a sua firmeza em Cristo, em Deus? Quais são as experiências que você tem tido com o Senhor? A função das raízes são basicamente 3. A primeira é de dar sustentação. Uma árvore com raízes bem fixadas, profundas, não cai na tempestade. Ela suporta o vento e todas as intempéries. Assim é o crente que tem as suas raízes aprofundadas. Mas presta atenção. Quando dá um vendaval, uma tempestade, vento forte, você percebe muitas árvores frondosas que caíram. Por que elas caíram? Porque as raízes apodreceram, envelheceram, ficaram doentes. Isto nos mostra, queridos, que para que nós não caiamos, é preciso que nós nos aprofundemos. É preciso que nós firmemos as nossas raízes, porque constantemente nós estamos enfrentando tempestades na vida. Perda de queridos, perda de emprego, perda de dinheiro, perda de saúde, perda de trabalho. Há perdas constantemente, se a nossa raiz não estiver aprofundada. Mas, por outro lado, nós precisamos tomar cuidado, porque com o passar do tempo, as nossas raízes vão envelhecendo. Nós só temos aquelas experiências antigas, de quando aceitamos a Cristo, de lá há 300 anos atrás, quando éramos adolescentes, tivemos uma experiência, mas não tem nada de novo, não é cuidado da raiz. Precisamos cuidar das nossas raízes, de aprofundar, de zelar, porque senão ela envelhece e enfraquece. Por isso, queridos, precisamos ter nossas raízes que são a sustentação das tempestades, das dificuldades, das lutas, dos problemas. As dificuldades vêm, mas mantemos-nos firmes, porque estamos firmados em Cristo Jesus. Experiências novas. Se alguém perguntasse para você, conta para mim, qual foi a última experiência que você teve com Deus? Quando foi a última vez que você viu um milagre de Deus na sua vida? Quando foi a última vez que você teve um quebrantamento na presença do Senhor? Quando foi a última vez que você chorou e derramou-se na presença do Senhor? Quando foi a última vez que você, conversando com Deus, se arrepiou todo sentindo, Deus está comigo? Conta para mim, qual foi a última vez, a última celebração, o último milagre, a última experiência quentinha na sua vida? Queridos,
se nós não tivermos essas experiências renovadas, as nossas raízes aprofundadas, corremos o risco de cair. E é por isso que você vê crentes novos e antigos. Novos porque não firmaram as raízes. Antigos porque não renovaram o cuidado com a raiz. A segunda função da raiz é retirar nutrientes da água do solo. É a absorção de nutrientes que alimenta, que mantém a árvore vigorosa. Nós somos vigorosos e fortalecidos quando nós tiramos novos alimentos, quando nós nos alimentamos de Deus, alimentamos-nos da palavra, alimentamos-nos da oração, alimentamos-nos da comunhão com os irmãos. Em toda oportunidade que nós temos, nós estamos nos alimentando. E é este alimento de Deus que nos sustenta, que nos fortalece, que mantém-nos em pé. A terceira função é de acumular substâncias de reserva. Atua como que uma despensa para os momentos de sequidão. Há momentos de sequidão na nossa vida. Momentos difíceis. Momentos até que parece que Deus se calou. São momentos difíceis que você ora, e parece que as coisas não acontecem. É neste momento que nós usufruímos da despensa, aquilo que foi acumulado, aquilo que foi reservado. Quando nós nos alimentamos e nos fortalecemos, as coisas não estão acontecendo do jeito que gostaria que acontecesse. Mas eu estou fortalecido, eu estou sustentado, eu estou alimentado. Jesus tem ainda reserva na minha vida espiritual. Assim, nos casos de crentes debilitados, o problema está na raiz. Quando você olha para um cristão triste, você olha para a carinha dele, ai Senhor, misericórdia. Quando você olha para um cristão fraco, desanimado, o problema está na raiz. Porque quando a nossa raiz está profunda, firmada em Cristo, mesmo que as coisas não estejam bem, o nosso semblante, a nossa firmeza está sustentada. Nesse mesmo texto, agora no versículo 17 de Romanos, capítulo 11, diz assim: se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, está nos ensinando, queridos, que tronco, galhos, folhas, frutos podem ser cortados. Mas se forem cortados, eles podem renascer a partir da raiz. Porém, se a raiz quebrou, aí toda a árvore morre junto. É interessante, eu já disse algumas vezes para vocês, quando eu estou preparando uma mensagem, orando a Deus, Deus me leva para caminhos, para ilustrações, para textos bíblicos, e vai confirmando no meu coração. Ontem eu estava aqui com o Mimar na cozinha, e o Juliandro me mostrou uma foto. A hora que ele me mostrou, ele não sabia sobre o que eu ia pregar. Não sabia sobre o que ele ia pregar. A hora que ele me mostrou, manda essa foto para mim. É uma confirmação de Deus sobre a palavra de amanhã. E essa foto que está aí, ela representa bem o que nós estamos falando. A árvore todinha foi cortada, o tronco foi cortado, os galhos foram cortados, mas a raiz, nós vemos por essa foto, a raiz estava forte, a raiz estava firme, e renasce um galho, um único galho. Mas olha que fruta linda que está naquele galho.
Por quê, queridos? Porque a raiz estava firme. Olhem para mim, queridos. Pode ser que você esteja passando por um momento em que parece que houve uma poda na sua vida. Os galhos foram cortados. A ramagem foi cortada. As folhas caíram. Os frutos, parece tudo acabado. Mas estamos firmados em Cristo. Vai renascer, vai ressurgir. E surge ainda mais forte. Portanto, o que nos sustenta é a raiz. É a raiz. Aí no versículo 18, do capítulo 11 mesmo, de Romanos, diz: não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. A força, a sustentação de uma árvore está na profundidade da raiz. Os milagres vêm pela profundidade da raiz, não da exterioridade manifestada nas ramagens. A gente olha para as ramagens, para as folhas bonitas, para os frutos. O poder de Deus, entretanto, se manifesta através da nossa profundidade espiritual, do nosso relacionamento com Deus, da nossa comunhão com Deus. Aí, Romanos, no capítulo 11, aí você pula para o versículo 21, ele diz assim: porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não o poupará. Está dizendo aqui, os ramos naturais, se Deus não poupou os ramos naturais, os judeus, o povo de Deus, não poupou, porque quando eles desviaram-se de Deus, quando eles descuidaram da vida com Deus, eles foram levados para o cativeiro. Quantas vezes você lendo a palavra de Deus, no Antigo Testamento, você vê que o povo de Deus descuidava-se da vida de intimidade, de comunhão, de obediência, e vinham os inimigos e obtinham vantagens sobre o povo de Israel. Então, se Deus não poupou os ramos naturais, também não nos poupará, se nós não nos cuidarmos, se nós não nos fortalecermos, se nós não estivermos constantemente na presença do Senhor. Eu quero ler, para ilustração, um texto de João, capítulo 15, versículo 5, que é bem conhecido seu. Diz assim: eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim? Digam comigo, quem permanece em mim? Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, o que vai acontecer? Será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Isto, queridos, faz com que nós tomemos muito cuidado. Não pode descuidar, não pode brincar com a vida espiritual. Ela precisa estar constantemente aos pés de Cristo, em oração, em busca, em determinação, em comunhão, voltado para o Senhor constantemente. A verdade, queridos, é que nós estamos mais preocupados com a aparência, com as folhas, com as flores, com os frutos, enfim, com o exterior, com aquilo que pode ser visto e admirado. Entretanto, as nossas raízes são os maiores valores. Precisamos nos aprofundar na nossa comunhão e intimidade com Deus.
Às vezes a gente vê uma pessoa assim, que a gente olha, que pessoa, que cristão fervoroso, que dedicado, e dali um tempo a gente olha, aquele que cantava, aquele que tocava, aquele que pregava, aquele que dirigia reuniões de orações, aqueles que tinham funções, cadê? Caiu! Como? Mas era tão bonito! E a gente olha para aquele bonito, para aquela beleza, para aquele exterior. Nós devemos olhar e nos preocupar com a nossa intimidade com Deus. Precisamos tomar cuidado, queridos, porque as coisas deste mundo, boas e ruins, ruins e boas, nos envolvem tanto. Corremos atrás de tanta coisa para mostrar o exterior bonito e descuidamos-nos das nossas raízes. Preste atenção no que eu vou dizer. Se não tivermos tempo para intimidade, para comunhão, para aprofundamento espiritual, não espere vida de vitória. Não espere profundidade. Não espere milagre. Não espere o extraordinário de Deus na sua vida. Se não for assim, nós corremos o risco de cair, pois o peso exterior traz sustentação do interior. É do interior que sustenta o exterior. E o exterior, nós corremos o risco de perder. Perder a beleza, perder a formosura, galhos, folhas, frutos. Mas se a nossa raiz estiver profunda, nasce novamente, renasce e fortalece e produz frutos bonitos. Eu quero finalizar com o versículo 16, que é justamente com o qual nós começamos. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Se a nossa vida for santa, queridos, o nosso exterior também será. Se a nossa comunhão com Deus for profunda, a nossa vida exterior mostrará isto. Eu penso que isso vai denotar quando as pessoas olham para a gente e falam, que semblante. Mesmo os galhos quebraram, mesmo algumas dificuldades, você tem um semblante diferente, a sua vida é bonita. A sua vida tem algo extraordinário. Mesmo que de repente nem tudo esteja bem na nossa vida, mas estamos firmados em Jesus. Essa deve ser a nossa preocupação, queridos. Ah, como nós corremos. Corremos atrás da ramagem, das folhas, dos frutos. Corremos para que não falte nada, para que seja tudo bonitinho na nossa vida. E a gente olha e parece que está tudo bonito, mas nos descuidamos da vida de intimidade com Deus. Isso serve para nós, isso serve para os nossos filhos. Nós corremos para dar o melhor para os nossos filhos, a melhor escola, a melhor roupa, o melhor alimento. Tudo isso, queridos, é importante. Mas nós precisamos dedicar mais tempo para firmar os nossos filhos em Deus. Ajudá-los desde cedo a ter uma raiz profunda. Ainda não chegou a 5 centímetros, mas tem 1,5 metro de raiz. O nosso tempo que dedicamos aos nossos filhos, de oração com eles. Ótimo, você gasta horas ajudando seu filho a fazer lição de casa. Muito bem, é isso mesmo, é dever. Mas quanto tempo você gasta agora? O papai e a mamãe vai orar com você, vai ler a Bíblia com você, vai falar de Jesus para você. Eu já contei para vocês. Quando os nossos filhos estavam na adolescência, bateu uma preocupação no meu coração e no coração da Deise. Agora eles vão para a faculdade, agora vão trabalhar, agora vão conhecer o mundo. E como que fica? Nós não os preparamos para o mundo. Foi criado ali dentro da igreja, dentro dos caminhos do Senhor, mostrando. E agora como que fica? Nós nos apavoramos. Corremos e ajoelhamos-nos
à beira da cama de cada um deles e oramos: Senhor Deus, nós fizemos a nossa parte, consagrando-os ao Senhor, colocando no coração deles a palavra do Senhor. Nós fizemos isto, Senhor. Agora eles vão ter que enfrentar o mundo, Senhor, agora é com o Senhor. Cuida deles para nós, em nome de Jesus. E para a glória do Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Eu louvo porque meus filhos são homens de Deus. Dedique tempo. Queridos jovens e adolescentes, dediquem-se a Deus, aprofundem-se a Deus, porque a nossa vida bela, bonita, deve ser diante de Deus. Às vezes nós nos preocupamos em mostrarmos-nos bonitos, frutíferos, diante dos homens. Mas a nossa preocupação deve ser agradar ao nosso Deus, porque em agradando o nosso Deus, Ele nos dá a fortaleza, nos sustenta, nos abençoa, nos encoraja e não deixa que caiamos. Eu gosto daquele texto que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. A minha preocupação e a sua preocupação, olhem para mim, a minha preocupação e a sua preocupação deve ser agradar o Senhor. Muitas vezes isso implica em nos desagradar. Muitas vezes isso implica em desagradar a sociedade. Mas a minha preocupação é agradar a Deus, porque é de Deus que eu dependo. É em Deus que está a minha alegria. É Deus quem me sustenta, é Deus quem me fortalece, é Deus quem me dá a vitória em todos os momentos. Eu preciso de Deus. Para não cair, é necessário que estejamos aprofundados. Como uma árvore, se não aprofundar nossas raízes, nossa comunhão com Deus, corremos o risco de cair. Agora, caminhando para o encerramento, a profundidade espiritual é de responsabilidade de cada um. Às vezes nós queremos colocar essa responsabilidade na igreja, na família, nos irmãos. É nossa. A profundidade, a intimidade, a comunhão é responsabilidade nossa. O reverendo Antônio Elias já está com o Senhor, era pastor no Rio de Janeiro. Ele dizia assim: a vida cristã com profundidade cabe a nós, a Deus cabe a largura. Parafraseando reverendo Antônio Elias, a vida de profundidade da nossa raiz, a vida de intimidade com Deus, a vida de comunhão com Deus, cabe a cada um de nós. A ramagem, a beleza, as flores, os frutos, isso é de Deus. Se nós nos aprofundarmos, se nós tivermos experiências renovadas, se nós tivermos tempo para nós, para Deus, se tivermos comunhão com Deus, se fortalecemos-nos em Deus, teremos vida bonita, vida que agrada ao Senhor, vida frutífera, florida e frutífera. Esta é a palavra que eu queria deixar para cada um de nós. Isso depende de vocês. Eu não posso fazer com que a raiz de vocês, com que a comunhão, mas eu posso ensinar, posso orientar, posso exortá-los. Deus fez isto comigo durante esta semana. E várias vezes, eu ali buscando a minha intimidade, eu quero te agradar. Eu quero ser teu. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais de ti. Herbert, eu quero mais e mais e mais de ti. Essa é a minha preocupação. Essa é a minha palavra para você nesta manhã, nesta noite. Despertando no seu coração.
Não se acomode com a sua vida. Não se acomode com a sua vida espiritual. Deus tem mais. Não aceite uma vida fraca. Não aceite a tristeza. Não aceite o abatimento. Firme-se. Firme-se. Busque a Deus. Faça o propósito de orar mais. Faça o propósito de mais intimidade com Deus. Faça o propósito de estar mais na presença de Deus. Louvado seja o Senhor por você estar aqui nesta noite. E eu creio em nome de Jesus que você sairá fortalecido. Fortalecido. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos.